Olá meninas, olá, sejam bem-vindas à primeira aula do nosso Emagrecendo na Menopausa. Essa é a nossa primeira aula. Se você quer emagrecer, você está no lugar certo, na hora certa. Sejam muito bem-vindas, meninas. Vamos chegando, sejam bem-vindas. Sou a doutora Bruna Oneda e hoje a gente vai falar sobre todo o processo de emagrecimento, por que a gente engorda na menopausa e etc. Então, queria contar um pouquinho aí da minha história. Sou a Bruna Oneda, sou formada em Educação Física, fiz minha especialização, meu mestrado, meu doutorado em envelhecimento e o mestrado e o doutorado especificamente em treinamento, exercícios para mulheres na menopausa. Então, gente, eu aqui como uma expert neste assunto, resolvi fazer essa live porque muitas de vocês sofrem com o excesso de peso e só enxergam na frente de vocês soluções milagrosas, mirabolantes. E eu estou aqui para falar para vocês que não precisa ser assim. Provavelmente você já testou dieta, provavelmente você já testou jejum, provavelmente você já fez exercício mais do que você deveria, você ficou dolorida ou até se machucou. Provavelmente você já foi num médico, porque não é possível, deve ter alguma coisa muito errada comigo. Então, eu conheço a história de vocês há 20 anos. Eu lido com mulheres na menopausa e especialista nessa área, estou aqui exatamente para dar o passo a passo para vocês chegarem no emagrecimento. Então, a ideia é a gente começar hoje este processo de emagrecimento. Na quarta-feira, daqui a 2 dias, vocês já vão ter visto diferenças no corpo de vocês. O que eu preciso é o comprometimento de vocês. Então, meninas, quem não me conhece, sou a doutora Bruna Oneda. Me formei no ano 2000, já na sequência fiz uma especialização em envelhecimento e depois o mestrado e o doutorado nesta área de saúde da mulher, especificamente nesta área de climatério e menopausa. Vamos entender isso e vamos entender por que você ganhou tanto peso, por que está tão difícil emagrecer e principalmente estratégias, meninas, para a gente já começar hoje. Então, vamos lá, se acomodem, prestem bem atenção, se precisar anotar alguma coisa, anote. Meninas, a partir de aproximadamente 45 anos no Brasil, a gente já começa a perceber que o nosso corpo está diferente. Todas essas mudanças que acontecem no nosso corpo estão relacionadas a alterações hormonais. Vamos começar lá do comecinho, então. Todo mundo fala de hormônio, todo mundo fala do aumento do peso. Vamos entender o que são os hormônios. Os hormônios, meninas, são substâncias que são produzidas em algum lugar do seu corpo e vão ter uma função em outro lugar. Então, os hormônios, eles precisam circular no nosso sangue para chegar aonde ele exerce determinada função. Os hormônios que diminuem no processo do envelhecimento, como, por exemplo, o estrogênio, a progesterona, a testosterona, são hormônios que são mais relacionados à nossa vida sexual, como, por exemplo, sexual e reprodutiva, tá? Então, por exemplo, para ter filhos, nós precisamos estar com esses hormônios equilibrados, estrogênio e progesterona. Conforme os anos vão passando, os nossos órgãos vão envelhecendo e um órgão específico, que é o ovário, ele deixa de produzir estes hormônios nas quantidades que eles produziam. Então, nós começamos a perceber que tem algo muito estranho no nosso corpo. Muitas de vocês começaram a perceber que a menopausa estava chegando por conta de alterações hormonais. Alterações de humor. Muitas de vocês começaram a perceber que podia estar perto da menopausa porque vocês começaram a sentir os calorões. E a grande maioria de vocês percebeu que tinha algo muito estranho com os hormônios quando o peso corporal aumentou de repente e principalmente a circunferência da sua cintura também aumentou. Então, se eu tenho estes órgãos, que são os ovários,
produzindo estes hormônios para ajudar principalmente no processo reprodutivo, conforme a mulher vai envelhecendo e teoricamente ela não teria mais que se reproduzir, nós começamos a diminuir a produção desses hormônios. Só que o que se tem verificado recentemente? Os estudos de menopausa são muito recentes. E o que se verificou? Que estes hormônios não agem só ali para segurar o bebê, para produzir o bebê, para dar a capacidade de ter filhos. Estes hormônios, como o estrogênio, por exemplo, ele está presente em todas as células do nosso corpo. Este hormônio está presente em todos os tecidos do nosso corpo, como, por exemplo, a pele, o cabelo, nossas juntas, articulações e também nosso sistema nervoso central, nossos ossos, nossos músculos. E o que se percebeu? Que a menopausa não era simplesmente o fim da capacidade reprodutiva da mulher, mas sim que a diminuição desses hormônios e a menopausa era uma grande transformação na vida de todas as mulheres. E aí, o que a gente percebe? Por que a gente aumenta o peso? Por que a gente perde os músculos? Exatamente porque esse hormônio, que deveria estar presente em todos esses locais do nosso corpo, não está mais presente nos locais, então não exerce mais essa função. Então, quando eu diminuo o estrogênio, por que o meu peso aumenta tão rapidamente? Primeira coisa que acontece é um aumento no nosso inchaço. Nós retemos mais líquido, a gente acorda com o rosto mais inchado, nossa pele fica mais esticada. O início do processo, vamos dizer assim, é o inchaço, que está intimamente relacionado aos nossos hormônios. No entanto, está intimamente relacionado também aos nossos hábitos. Inchaço não é gordura, só que eu vou me sentindo inchada, eu já não estou com bons hábitos, eu estou meio depressiva, minha cabeça não está raciocinando normal, eu tenho que fazer um monte de coisas sem vontade, sem ânimo para a vida, sem ânimo para o sexo. Tudo isso interfere a minha mente, a minha cabeça de uma forma que eu acabo comendo mais. E, gente, talvez vocês não saibam disso. Quando o estrogênio diminui, existem informações no nosso centro de fome e saciedade. E a gente acaba tendo mais fome do que a gente tinha antes da menopausa. Por acaso aconteceu isso com você? Então, nós vamos entender hoje, até o final dessa live, como minimizar o inchaço e como minimizar a gordura. Mas é muito importante a gente entender que são processos diferentes. E quanto mais gordinha eu estou, mais inchada ficarei. Quanto menos inchada eu estou, maior a minha capacidade de perder gordura. Então, não importa o que você está sentindo, se você está se sentindo inchada, gorda, gordinha, muito gorda, desesperada, a gente está aqui exatamente para resolver tudo isso. Então, a primeira coisa que é fundamental a gente entender é essa diferença do aumento de água no nosso corpo e o aumento de gordura no nosso corpo. A água incha, gordura engorda, como o nome já diz. Beleza, além disso, eu tenho que diferenciar os tipos de gordura que eu tenho. Então você precisa fazer essa análise aí do seu corpo e avaliar que tipo de gordura você tem. Se você tem uma gordura que é mais embaixo da sua pele, então na barriga, aquela gordura que você consegue segurar, ou se você tem uma gordura lá profunda, que é chamada gordura visceral, que é aquela gordura que estufou, que empurrou sua barriga para frente. Nós temos a gordura que é a subvisceral
cutânea, que fica embaixo da pele, mas nós também temos essa gordura que é chamada de gordura visceral. Então, ó, comigo, temos que diferenciar o inchaço, a gordura que fica embaixo da pele e a gordura visceral. Porque existem maneiras diferentes da gente lidar com cada uma dessas coisas, seja o inchaço, a água, seja a gordura. O que é muito importante, o que faz a gente eliminar mais água são os nossos rins, órgãos importantíssimos. O rim, ele serve como um filtro. O rim vai ajudar a filtrar o sangue e eliminar o xixi. Como eu acordo meus rins? Como eu faço com que o meu rim trabalhe melhor e me ajude a eliminar as toxinas? Através do aumento da ingesta de água. Ai, Bruna, eu tô esperando que você vai falar uma coisa mirabolante, você me falar que é água? Sim, é a água. Você tá tomando água suficiente? Você toma pelo menos 2 litros de água por dia? Se você pesa mais de 80 quilos, você toma mais de 2 litros por dia? É isso que a gente tem que pensar. Quanto mais água eu tomo, eu estimulo os meus rins a trabalharem mais. O rim vai filtrar, vai te ajudar a mandar embora essas toxinas. E eu vou falar delas mais pra frente quando a gente falar do processo inflamatório, que já é o próximo assunto. Então, de hoje até quarta-feira, experimente, primeira tarefinha, coloque aí o despertador para cada 40 minutos, 1 hora, você tomar um pouco mais de água. Quer desinchar? Comece bebendo água. Vamos entender as gorduras. É a gordura que emagrece. A gente tem 2 tipos de gordura. Aquela gordura embaixo da pele e aquela gordura que fica lá dentro da barriga. Você tá se sentindo gorda, não importa que gordura que é essa. Só que aquela gordura da barriga, se você sentiu que a sua calça vem te apertando na barriga, se você sentiu que o seu vestido hoje em dia ele fica muito mais apertado na barriga do que ele ficava, significa que você ganhou gordura. Geralmente a gente ganha gordura tanto visceral quanto a gordura subcutânea. Mas a gordura visceral, aquela gordura que tá lá dentro, aquela gordura que a gente chama de visceral porque tá lá dentro das vísceras. Esta gordura piora todo o processo inflamatório do nosso corpo. Então, a própria menopausa, a ausência de alguns hormônios ou a diminuição de alguns hormônios já faz com que eu vivencie um processo inflamatório. Isso é normal. Até a inflamação, gente, é importante falar disso. A inflamação é um processo natural do nosso corpo. Você dá um machucadinho, no outro dia ele tá meio branquinho assim, ó, isso aqui é processo inflamatório. São os nossos anticorpos aí agindo para curar o seu machucado. Então, uma inflamação que a gente chama de basal, ela é normal a gente ter. É importante esse processo inflamatório para nos ajudar a curar. Qual é o problema da menopausa? O problema da menopausa é que a gente aumenta este processo inflamatório. E este processo inflamatório, que já vem com a menopausa, piora quanto mais gordura visceral nós tivermos. E qual é o problema do processo inflamatório ser maior? Que a gente tem mais dor. Tem alguém aí que tem dor nas juntas? Cada dia acorda com uma dor num lugar diferente, enxaqueca, dor nas pernas. O processo inflamatório aumentado aumenta os calores. Tem alguém aí que tem mais calor? Processo inflamatório maior aumenta irritabilidade. Processo inflamatório exacerbado diminui libido. Processo inflamatório exacerbado tira suas energias. Então, meninas, a gente já tem a menopausa que gera essa inflamação e ok, faz parte do nosso processo de envelhecimento a menopausa. Só que eu não posso associar essa menopausa ao excesso de gordura visceral.
porque isso vai piorar muito a sua qualidade de vida. E eu sei que muitas de vocês estão aqui pela aparência, porque não estão felizes com a barriga de vocês. Só que quando você ouve eu falar do humor, da baixa libido, do calor, das dores pelo corpo, do cansaço, você também se identifica. E talvez você não soubesse que isso está relacionado ao aumento da gordura visceral. Então, a gente precisa cuidar muito do tamanho da sua barriga. E antigamente a gente tinha meios, existem ainda fórmulas da gente calcular o nosso índice de massa corporal para ver se a gente está no limite da obesidade severa, se está na magreza. Mas hoje, para simplificar, a gente simplesmente mede a circunferência abdominal, que é o que eu vou pedir para você fazer hoje. Você medir a sua circunferência abdominal e anota aí para você. Vamos falar dessa gordura visceral. Essa gordura que você ganhou, que você não enxerga, ela simplesmente estufou sua barriga. A gente chama essa gordura de uma gordura metabolicamente ativa. É um nome até bonito, parece que, nossa, será que tá ativando o meu metabolismo? Não é bem isso. Essa gordura, o que que ela faz? Ela participa do processo metabólico. Ela é ativa, mas não no sentido benéfico da coisa. Quanto mais gordura visceral a gente tem, maior é o processo de produção de substâncias, de toxinas que são inflamatórias. Essa gordura, ela funciona como um órgão endócrino. Como assim, Bruna? Um órgão que não existia até você ganhar essa gordura. Você tinha uma célula adiposa lá pequenininha, uma célula de gordura pequenininha. Conforme essa célula vai inchando, ela aumenta a sua atividade metabólica. E o que que ela faz? Produz hormônios, substâncias que fazem o quê? Vão agir em outras partes do nosso corpo, aumentando o processo inflamatório. Então pode até ser que você esteja aqui e você nem liga para aparência. Ah, eu nem ligo, Bruno, eu acho legal assim, minha barriga, eu acho normal, vou comprando uma roupa maior e pronto. Só que o grande problema disso são os outros sintomas que você vem percebendo. Então você percebe que o calorão piorou, você percebe que você não está dormindo tão bem, você percebeu que sua libido, não só sexual, mas a libido para a vida, a energia vital diminuiu. Você percebe que você está com dores. Então isso muitas vezes está relacionado mais à gordura que você tem do que a menopausa propriamente dita. Mas é mais fácil culpar a menopausa, porque você não manda no seu ovário, não é? Ah, eu não consigo mandar no meu ovário, não consigo fazer o meu ovário, produz estrogênio ovário, produz estrogênio ovário. Não vai produzir, só que a gente manda na gordura. Então é mais fácil eu culpar a menopausa do que eu culpar os meus hábitos, que eu admito que juntamente com a menopausa, vem só aumentando a sua gordura abdominal. Deu para entender, gente? Então, assim, isso daqui são estudos de 20 anos e são estudos científicos. Estava lendo um estudo sobre obesidade na menopausa deste ano, 2023, saiu o estudo. E fala exatamente isso, que quanto mais gordura a mulher tem, maior vão ser os sintomas, principalmente na perimenopausa, que é o quê? Os anos muito próximos aí da última menstruação. Então, seja um ano antes de você parar total de menstruar e 1 ano e meio, 2 anos depois que você parou de menstruar, neste período é o período que a mulher mais ganha peso e é o período que a mulher mais tem sintomas quanto maior for o peso abdominal. Tem alguém aí que tem sintoma? Tem alguém aí que tem calorão? Tem alguém aí que tá com diminuição de libido, muito cansaço? É exatamente isso que a gente vai falar. Tudo bem? Então, assim, uma coisa que é muito importante. A gente já sabe que a menopausa vai te causar uma tendência, vamos falar dessa forma, uma tendência
ao aumento do peso. Por quê? É como se a gente estivesse caminhando aí no sentido, né, o envelhecimento no sentido deste aumento de peso. Eu sempre falo disso, eu lido com obesidade, gente, há muitos anos, já trabalhei com mulheres que fizeram bariátrica, já trabalhei, assim, o Menopausa Fit, com mulheres que querem emagrecer há 3 anos e meio, a gente tem um programa. O que acontece? A gente tem 2 estágios que são muito importantes você observar. Um estágio é se você parou de engordar, você engordou, você não está satisfeita com o seu corpo, mas você vem mantendo este peso corporal. Então vamos pensar assim, a vida inteira você pesou 65. De alguns anos para cá você chegou nos 72. Só que você vem mantendo 72. Final de semana dá uma escapadinha na alimentação, durante a semana até 70 dá uma regrada. Às vezes vai para 72,5, mas você tá ali, 71, 73, 71, 73. Você está com seu peso equilibrado. Para diminuir é muito mais fácil. Pense que talvez você está ganhando peso. Algumas de vocês estão ganhando peso. O que é isso? A cada semana que você pesa, você percebe que o peso na balança está maior. E, gente, eu tô falando aqui de peso porque é uma coisa bem mais simples da gente fazer. Mas automaticamente, conforme o peso aumenta, a barriga aumenta junto. Não tem jeito, não tem jeito. Às vezes até dá pra fazer essa relação de 1 para 1. Se você perder 5 quilos, você consegue perder uns 5 centímetros de barriga. Beleza, então temos 2 tipos de mulheres aqui, todo mundo quer emagrecer. Então, ou você está gordinha, está acima do seu peso e está mantendo o seu peso, ou você continua engordando a cada dia. Qual é a ideia? A partir de agora, todo mundo para de engordar. E a partir de agora, todo mundo começa a emagrecer. Se você quiser emagrecer, basta seguir esse passo a passo que começa hoje. Começamos tomando bastante líquido. Como é o processo de parar de engordar e começar a emagrecer? Nós temos que pensar, meninas, que não foi de um dia para o outro que você ganhou peso. Eu até falei, você vê que a cada semana você ganha peso. Se você chuta o balde da sua alimentação um único dia, você não ganha peso. Você dá uma inchadinha, no outro dia você volta pro seu peso. Se você chuta o balde na sua alimentação 3, 4 dias, você aumenta o peso porque você engordou. Mas a gente tem que entender esse processo de queimar gordura. É muito importante, gente. Não tem, assim, fórmula mágica. Não adianta a gente se emputecer. Não adianta, porque é como o nosso corpo funciona. E a gente sabendo como driblar isso daí, a gente consegue resolver. Então é mais ou menos assim. A manutenção do nosso peso significa que o que você está consumindo, comendo, é igual o que você está gastando. Então você consome, vamos supor, 100 calorias. Você gasta 100 calorias, seu peso fica equilibrado. Se você consome 150 calorias, você gasta 100 calorias, o que acontece com o seu peso na balança e sua barriga aumenta. Isso é meio óbvio. Só que o que talvez você não saiba é como a gente queima essas calorias. No caso, vamos falar de gordura. Como a gente queima a gordura? Primeira maneira que a gente sabe que dá para queimar gordura é através do exercício físico. É que nem um carro. Como você queima a gasolina do carro? Gastando, rodando com o carro, movimentando este carro. O nosso corpo é exatamente a mesma coisa. A gente tem uma capacidade de armazenar gasolina maior do que a gente gostaria. E aí a gente armazena essa gasolina e não gasta. Então, o movimento, a atividade física gasta calorias, mas o exercício físico também sistematizado todo dia, eu também consigo queimar caloria. Beleza, isso daí você já sabe. Pode até ser que você faça exercício. É importante, depois a gente vai falar disso ao longo das lives, é importante a gente saber se está fazendo o exercício certo também, né? Mas a gente consegue queimar uma quantidade de gordura
simplesmente estando vivas, simplesmente vivendo. Como que eu queimo essa gordura? Dormindo, acordada, trabalhando, lendo, sem especificamente se movimentar. É o que a gente chama de metabolismo. É o nosso metabolismo. E por quê? Que antes da menopausa você comia exatamente o que você come hoje e não engordava tanto. Exatamente porque o seu metabolismo mudou. E por que eu tô falando isso? Porque não adianta agora, aos 45, 55 anos, você usar as mesmas estratégias para perder peso igual você usava nos seus 20 anos. Porque o seu metabolismo não é mais o mesmo. E aqui entre nós, gente, seu joelho não é mais o mesmo, sua coluna não é mais o mesmo, sua cabeça não é mais a mesma. Então é importante a gente entender este processo atual que você está atravessando, que é a menopausa. Então, se eu quiser equilibrar a minha balancinha, eu preciso consumir igual eu estou gastando. Então, para aquelas que estão ganhando peso a cada semana, parou, chega, para de consumir tanto, porque você não tá gastando. Então, o basta de tudo isso é você se comprometer no emagrecimento. E Bruno, você tá falando para não comer? Não, tô falando para você não comer aquilo que você já sabe que você não deve comer. Porque estamos fechando um compromisso aqui de começar hoje a emagrecer. Não vai vir um anjo do céu e te fazer emagrecer. Então vamos nas pequenas estratégias. Então a primeira coisa é eu parar de colocar calorias extras para dentro. E se você percebeu que você está comendo exatamente, você comia 20 anos atrás e você está engordando, vai ter que mudar o que você está consumindo. Então dê preferência para alimentos menos engordativos. Eu não vou falar dos alimentos, não é minha expertise, mas a gente sabe. Gente, você olha uma bolacha recheada, você olha uma bolacha sem recheio, qual engorda mais? É mais ou menos isso. Então não precisa de uma dieta mirabolante aqui. Não, a gente está começando. A gente está dando os primeiros passos. Depende de você fazer as escolhas. Então escolha a partir de agora. Não é na segunda-feira eu vou começar a escolher o que eu vou comer. Não, é agora. Na hora de pegar o seu chazinho, não colocar o açúcar. Na hora do seu jantar, escolher aquilo que você vai comer. Tire aquelas calorias que você já sabe que estão erradas. Mudei o que eu tô colocando para dentro. O que eu vou mudar agora? O gasto calórico. Mas eu entendo que talvez você já até faça exercício, mas você não tá sentindo que aquele exercício está funcionando para você. Você faz exercício naquela hora do dia, mas o restante do dia você simplesmente fica parada. E é isso que faz a diferença. Lembra da esteira trabalhando a nosso favor? A gente tem a menopausa trabalhando contra o nosso metabolismo. Então, o que eu preciso? Gastar ao longo do meu dia o máximo de calorias que eu puder. Como? Dê preferência para se movimentar ao invés de ficar sentada, parada. Sabe aquele negócio do controle remoto? Eu vou trocar o controle remoto. Por que as pessoas engordaram? Porque tem controle remoto? É isso, porque antigamente a gente tinha que levantar e ir lá na televisão. Antigamente você queria assistir alguém falando assim como eu, você tinha que ligar na sua televisão, andar até lá. Agora não, agora você pega o celular e fica aí sentado onde quer que você esteja. Então parece boba essa estratégia, mas ao longo do seu dia, um pouco a mais de movimento que você faça já vai fazer uma grande diferença. Então, vai caminhar, acelere a sua caminhada. Está no shopping, prefira a escada normal do que a escada rolante. Mora em prédio, suba ou desça, você não precisa subir, desce um andar a mais.
Tem a oportunidade de se movimentar? Movimente. E por que eu tô falando isso, meninas? Porque o nosso metabolismo é diferente. A cada dia que passa, nós, sem nos movimentar, perdemos músculos. Do que depende o meu metabolismo? O meu, o seu, o nosso? O nosso metabolismo depende, gente, da quantidade de músculos que nós temos. Só que hoje a gente ainda tá no nível iniciante. Eu tô te dando estratégias simples. E olha que interessante, se eu ficar sentada o dia inteiro, eu perco músculos. Se eu me movimentar o dia inteiro, né, dentro do possível, eu não perco tanto músculo. Se eu fizer exercícios específicos, eu ganho músculo. Nós estamos no primeiro estágio de evitar que a gente perca mais músculos. Então, se você comparar uma mulher que fica 100% parada, tipo sentada, que tem algum trabalho sentado, tipo uma costureira, comparar com uma mulher que é faxineira, que se movimenta o dia inteiro, a faxineira tem mais músculo do que a costureira. E é isso que eu quero. Eu quero simplesmente que você se movimente, seja no seu trabalho, seja na sua vida real, né? No seu dia a dia. Porque nós já evitamos a perda dos músculos. Então nós temos dois caminhos a seguir e a gente precisa seguir os dois. Para quê? Qual é o nosso intuito hoje? Parar de engordar, começar a emagrecer hoje. Como? Controlando o que eu coloco para dentro e gastando as minhas calorias, gastando um pouco a mais. E não é assim, eu fui até ali e gastei 10 calorias. Sim, gastou 10. Pense nos seus músculos. Eu fui até ali, eu garanti que meu músculo não foi embora. Eu fui embora a pé para garantir que meu músculo não foi embora. Eu levantei 5 vezes de onde eu estava sentada para garantir que meu músculo não vá embora. Consequentemente, meu metabolismo fica acelerado. Deu para entender? Ao fazer isso, que hoje é o início do processo. Ao fazer isso, o que a gente mostra pro nosso corpo? A gente mostra pro nosso corpo quem que manda na bagaça. Porque eu sei que a menopausa parece que manda. A menopausa judia, a menopausa aumenta o peso, a menopausa diminui os músculos, a menopausa aumenta a barriga. Sim, mas isso aqui a gente não consegue mexer. O que eu consigo mexer? Em todo o restante. É muita coisa para brigar com a menopausa e por isso que funciona se você fizer as estratégias certas. Anotem aí: beber água, movimentar-se mais e fazer melhores escolhas alimentares. Anotaram? Anota aí. Quero falar da questão da inflamação. Então a gente já entendeu que a inflamação piora todos os outros processos. Quanto mais gordura visceral eu tiver, maior vai ser todo o processo inflamatório. Mas sabe uma coisa que é genial? Que quando eu me movimento, os exercícios conseguem diminuir este processo inflamatório. Olha, até enche meu olho de lágrima, porque eu estudei algo, gente, que de fato causa transformação no mundo das mulheres da menopausa. Nada como os exercícios. Mas calma, você não vai precisar se exercitar muito, calma. Aqui é te ajudar a emagrecer dentro da sua realidade. Mas todo o processo inflamatório, quando a gente consegue diminuir o processo inflamatório, a gente consegue raciocinar melhor. Sabe essa força, essa motivação que você ganhou aí assistindo essa live? Você falou, não, cara, eu vou conseguir, eu vou fazer o que essa mulher tá me falando e a partir de hoje eu emagreço. Então, quando a gente diminui o processo inflamatório, é como se a gente ganhasse essa energia extra. É como se a gente conseguisse raciocinar melhor. É como se o nosso corpo respondesse melhor aos estímulos. E quantas de vocês aí estão cheias das dores,
estão sem vontade, nem conta mais para os outros que quer emagrecer, porque todo mundo fica assim, ai, de novo fazendo dieta, está de novo tentando emagrecer. E aí, gente, como eu falei, os exercícios, eles agem neste processo de desinflamação. Muita gente perdeu total gosto pelo exercício na menopausa. Por quê? Porque acha que ainda tem 20 anos. Aquele exercício que você fazia 20 anos atrás e era super legal, agora é um porre. Aquela música que você ouvia fazendo exercício há 20 anos atrás, que era super motivante, agora dói seu ouvido. Aquele exercício que você amava fazer, puxar ferro, dançar, pôr as polainas, aqueles colãs, hoje em dia, teoricamente, não funcionam mais. E por que não funcionam? Não é o exercício que não funciona, é que o seu corpo está indiferente. Lembra que eu falei que o estrogênio age em todos os tecidos do nosso corpo? Como você quer que o seu corpo responda igual 20 anos atrás, sem este hormônio que é importantíssimo? Então, não estou falando mal do treino que você faz, se você já treina, ótimo. O que eu estou falando é que mulheres na menopausa precisam cuidar do processo inflamatório. E muitas vezes, exercícios muito intensos pioram o processo inflamatório. Por isso que muitas vezes, depois de fazer uma sessão de exercício, você fica pior. Você fica muito cansada, você fica com dores e todo o seu processo inflamatório piora. Porque lembra que eu falei que é natural do nosso corpo o processo inflamatório? Mostrei meu machucadinho aqui, é natural. Se você faz um exercício, rompe, machuca todas as suas fibras musculares, porque o exercício intenso faz isso mesmo. O seu processo inflamatório fica maior. O que acontece no dia seguinte? Você tá mais mal-humorada, com mais dor, mais cansada e se sentindo pior. Pode continuar fazendo o que você tá fazendo por enquanto. Vai ouvindo o que eu tô falando e pode continuar fazendo. Mas experimente a aula de alongamento. Vamos nos movimentar. Vamos fazer os exercícios de alongamento. Vamos fazer nossas escolhas alimentares. Não é suplemento, não é nenhuma dieta mirabolante. É aquilo que você já sabe. Se você está na dúvida de um alimento, pergunta assim, o que minha avó comeria? O que minha avó ia escolher desses alimentos aqui? E come o que sua avó comeria, que são os alimentos mais naturais. Evite os ultraprocessados. E então vamos lá, recapitulando. Beber mais água, evitar os alimentos que a gente já sabe que engordam, se movimentar e fazer a aula de alongamento. E eu tenho uma sugestão também, que eu falei para vocês no começo e vou falar agora novamente, porque eu acho que a gente perdeu um pouco aí. Comecei a falar de outras coisas e não falei, que é a questão da medida da sua circunferência, porque a gente vai começar hoje a melhorar. Eu não trouxe minha fita métrica, mas vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando você pega em cima do seu ossinho aqui, ó, em cima do ossinho e meça, sem apertar a barriga, meça a sua circunferência abdominal. Pega uma fita métrica aí na sua casa, se você não conseguir fazer sozinha, pede para alguém paralelamente ao solo, é acima do osso, tá? Então, em cima seria aqui, é acima do osso, imediatamente acima. E por que é importante ter o osso como referência? Porque muita gente mede no umbigo, às vezes o umbigo tá para baixo, enfim. Em cima do seu osso, pede para alguém medir a circunferência abdominal. O que seria o ideal? O ideal seria que a sua circunferência estivesse abaixo de 80. Mas isso é praticamente impossível para uma mulher na menopausa. Vou falar bem a verdade. Se você está assistindo essa live, se preocupe se a sua circunferência abdominal estiver acima de 88. Então, se ela está abaixo dos 80, meus parabéns. A minha não é abaixo dos 80. Mas se ela estiver abaixo de 88, já fique feliz tomando mais água. Nós estimulamos o nosso rim a trabalhar melhor. O nosso rim trabalhando melhor, ele manda embora água, mas também as toxinas do nosso corpo.
É isso que a gente quer. É como se a gente começasse agora um processo de detox. Aumente o consumo de água para o seu rim trabalhar melhor. Vamos fazer todas essas estratégias que eu já falei e meça a sua circunferência. Este é o começo de uma nova jornada na sua vida. E novamente vou perguntar aqui, quem está comprometida? Vocês estão comprometidas? Gente, não é um bicho de 7 cabeças. Não é. Vou falar para você que seguindo passo a passo, você vai conseguir emagrecer. Engordar é inerente à menopausa, quer dizer, se o estrogênio estiver baixo, o outro hormônio irá engordar? O estrogênio baixo favorece, olha que interessante a interpretação. O estrogênio mais baixo favorece o acúmulo de gordura. Então, a menopausa diminui o estrogênio. Não é que a falta do estrogênio faz surgir no seu corpo a gordura. A diminuição do estrogênio favorece. Quem vai aumentar a gordura? Aquela mulher que consumir calorias e não gastar aquelas calorias. Então, pode até ser que isso já aconteceu. Você já ganhou esse peso, por isso você tá aqui. Mas chega a partir de agora, nós controlamos isso. Você não sabia, você deixou a menopausa fazer você acumular gordura. A partir de agora, quem manda na bagaça somos nós. Realmente, nós também, com o processo de envelhecimento e a diminuição do estrogênio, nós temos uma tendência a perder osso. Nós temos, assim como os músculos, a gente tem essa tendência a perder osso. Qual é a ideia? Usar das artimanhas, estratégias para que a gente não perca tanto osso. A gente quer perder gordura, manter osso e manter músculo. Minha maior dificuldade é tomar água. Não pode ser. Gente, olha que coisa mais simples tomar água. Bora mudar isso. Sai com a sua garrafinha, deixa a água por perto, põe o despertador. Não tem coisa mais fácil do que tomar água e você vai ver a baita diferença que isso vai fazer na sua vida. Se você tem o seu cabelo ressecado, sua pele ressecada, tudo isso é falta de água. Dores nas costas, muitas vezes, gente, é falta de água. A gente precisa da água ali no nosso disco. Então, Cris, acabou. Não, você não tem mais essa dificuldade. Bora tomar água. Eu acho Pilates uma boa opção, mas eu acredito que existem outros exercícios que são melhores para a mulher na menopausa, principalmente exercícios com peso. Eu começaria com alongamento. Muita gente começa com Pilates. Eu começaria com alongamentos e logo já iria para um exercício específico de peso, aeróbico, com todos os pilares que a mulher precisa. O Pilates tem alongamento, tem um pouco de exercício de resistência, mas não tem exercício aeróbico, não tem exercício com peso. Eu esperaria. Na medida da circunferência da barriga, independente da altura, sim. Posso medir em jejum? Sim. Dá muita diferença medir de dia e medir à noite. Então, meça amanhã cedo. Todas vocês podem medir amanhã cedo e anotem. Exercício 5 vezes na semana não é muito, não é muito. A única coisa que você tem que ver é o que você está intercalando. Então, você está ficando muito cansada, está ficando muito dolorida, está percebendo resultado, está conseguindo emagrecer, está conseguindo ganhar massa muscular, o exercício está trazendo o objetivo que você quer, isso é o mais importante. Agora, precisa fazer alongamento. Está decidida? Depende, gente. É isso aqui. São as nossas escolhas que fazem a diferença. Tem muita mulher aqui que faz reposição hormonal. O hormônio tá praticamente igual você tinha quando você parou de menstruar. Muita gente faz reposição hormonal. Fica com a taxa hormonal igual antes da menopausa. E por que não emagrece? Se fosse o hormônio o único culpado, gente, era só usar o hormônio que emagrecia. E não é, assim como a tireoide. Tem um monte de gente que tem problema na tireoide, começa a usar o hormônio da tireoide, para de engordar. Mas não te faz emagrecer. O que faz emagrecer? A estratégia correta para o momento de vida que você está atravessando.
Minha maior dificuldade é comer carboidratos. Eu não vou falar para você parar de comer carboidrato. Eu vou falar para você escolher os carboidratos que você vai comer. É importante a gente comer carboidrato, gente. A gente só queima gordura, sabiam? Se a gente tiver carboidrato no corpo. É uma longa história, eu posso falar disso em outro momento. Mas se escolhe o carboidrato, entre comer um pão, você pode escolher outro carboidrato mais saudável. Em vez de comer um snack, uma bolacha, você pode comer uma fruta. É tudo carboidrato. Escolha o seu carboidrato. Eu estava conversando com a doutora Maura, que vai dar aula para vocês em breve. Ela estava falando exatamente isso na live que a gente fez. Tudo são escolhas. Se você começa a achar que tudo é imposição, é uma coisa. Outra coisa é você escolher. Eu estou escolhendo o que eu quero. Vocês escolheram estar aqui hoje e a partir de hoje emagrecer. E vamos juntas. Quem quiser vir, vem comigo que tem muita coisa bacana aí que eu posso ensinar, te segurar na sua mão, te mentorar e te ajudar aí neste processo. Eu que agradeço, super beijo, boa noite. Não deixem, por favor, de anotar os comentários aqui embaixo. Tchau, gente!